hoje nós trouxemos para vocês o resumão da segunda temporada de Vikings Valhalla. Após a chegada de Sven Forkbeard, ele prende o Olaf e determina que o seu neto Sven irá governar a Noruega. Ele manda que o Olaf proteja e ensine o Sven, e em troca ele levará o filho do Olaf como garantia e irá protegê-lo. Assim um dia ele poderá ser o governante da Noruega. Com isso o Olaf aceita e o Forkbeard vai embora. Não demora e o Olaf começa a se envolver com a Eogifa. Enquanto isso, Harald e a Freydis fogem. Eles se encontram com Leif, que revela que o Olaf procura por eles, pois sabe que o Harald irá reivindicar a liderança da Noruega. Eles não podem retornar para Kattegat e o Harald decide que devem ir para a Rússia, onde o seu tio é governante de Novogárdia e poderá oferecer apoio para ele voltar e conquistar o seu lugar como rei da Noruega. Mas antes deles partirem, eles encontram com Jorundir, um pirata que deseja ajudá-los por causa da Freydis ser a guardiã da fé. Com isso, a Freydis decide viajar com eles para Jomsburgo e se separar do Harald e do Leif, que irão para Novogárdia. Mas antes, ela revela para o Leif que está grávida do Harald, mas faz ele prometer que não contará, pois o destino deles é diferente e ela não deixará o seu filho governar uma nação cristã. Com isso, eles se separam. Enquanto isso, em Londres, um homem tenta matar a rainha Emma, mas o Godwin a salva e ela diz que o Canute ficará em dívida com ele. Ela manda que interroguem um homem e descobre que ele foi pago por alguém chamado Bir. Mas, antes que consiga mais respostas, o homem aparece morto. Após isso, a Emma fica desconfiada. É então que ela percebe que a sua serva, a Elflin, conhecia o homem e a questiona. Então, a Elflin revela que ele é o seu irmão, mas que ela não o via há anos e não sabia de nada. Ela também revela que mantém um relacionamento às escondidas com Godwin, até que eles conseguissem a aprovação do Canute para se casarem. Entretanto, a Emma não acredita na Elflin. Ela acredita que o Godwin armou tudo contra ela. Ela manda torturarem a Elflin, que revela que o Godwin tem o desejo de ter um filho rei. Só que ela não resiste e morre. Após isso, a Emma continua desconfiada do Godwin mesmo sem ter mais respostas. Enquanto isso, o Harald chega na Rússia, mas não consegue o apoio do seu tio, então ele reúne o grupo para viajarem para Constantinopla. Entre eles está a Marianne, que começa a dar aulas para o Leif. Os dois também se aproximam e começam a se envolver. Já o Harald conhece a Helena, que revela que está viajando para pagar uma dívida do seu pai, pois quando criança, Novogárdia foi invadida e para acabar com o sofrimento, o seu pai viajou para Constantinopla e negociou o fim dos ataques em troca de um grande tributo. O Harald acredita que o tributo é o colar que ela carrega e a protege durante a viagem. Além disso, o Leif revela para o Harald que sua irmã espera um filho dele, mas que fez ele prometer que não contaria nada. Enquanto isso, a Freyd chega em Jomsburgo e descobre que o local é liderado por Harek. Eles levam refugiados para a cidade, mas não permitem que vivam com eles. Os refugiados precisam ficar na floresta e trabalhar fabricando armas para eles como forma de gratidão. A Freyd não concorda, pois acredita que possam viver juntos. Com isso, Harek viaja e deixa o Jorundir no comando, mas ele acaba se aproximando de uma refugiada e começa a concordar com a Freydis em relação à união deles para que vivam em paz. Entretanto, quando Harek volta, ele se revolta com as decisões do Jorundir e manda atacarem os refugiados. Após isso, a Freydis dá à luz, mas o Harek pega o filho dela e mente para todos que a Freydis não está bem. Ele também anuncia que o bebê será o futuro líder deles, o que revolta o Jorundir. Após isso, Harek manda que o Jorundir mate a Freydis e em troca o perdoará por seus atos, mas ao invés disso, o Jorundir ajuda a Freydis a fugir. Só que o Harek não confia nele e consegue impedir a fuga. Ele captura o Jorundir, mas a Freydis consegue escapar e recebe a ajuda dos refugiados. Com isso, Jorundir é levado a julgamento. Ele conta a todos o que o Harek fez com a Freydis, mas o Harek desmente e diz que ela está morta. Então Jorundir perde a sua mão e é exilado. Logo, a Freydis surge para desmascarar o Harek. Os dois se enfrentam, mas ela está muito fraca. Entretanto, antes que ele a mate, a Gudrid decide se levantar contra ele. Assim, o povo se une contra ele e o matam. Com isso, a Freydis passa a liderar a cidade e recebe os refugiados como parte dele. Enquanto isso, em Londres, a Emma continua investigando sobre o Godwin.
e descobre que ele se reúne com um homem chamado Bear. Ela busca informações sobre o Bear e descobre que após a traição do pai do Godwyn, sua família perdeu tudo, mas o Bear era o guardião dele e continuou ao seu lado. Ele sempre foi leal ao Godwyn. Então ela procura pelo Bear, mas o encontra morto. Com ele, ela encontra um anel incompatível com um fazendeiro e o leva. Após isso, Canute volta de viagem e ela revela tudo para ele. Ela acredita que o Godwyn está por trás de tudo para conseguir a gratidão do Canute, mas ele não vê porque o Godwyn faria com que a sua própria amada fosse morta após pedir sua permissão para se casar com ela. Com isso, Canute agradece o Godwyn por ter cuidado da Emma e oferece a sua sobrinha Gita para se casar com ele. Então, os dois se casam e a Emma dá o anel de presente para ela, como um lembrete para o Godwyn de que ela sabe sobre o seu passado. Enquanto isso, Olaf decide ir para Jonsburgo atrás da Freydis. No caminho, ele encontra com Jorundir e faz um acordo com ele. O Jorundir acredita que a Freydis morreu e que o Harek está liderando, então ele concorda em levar o Olaf até lá, com a condição de se tornar o governante da cidade. Entretanto, ao chegarem, descobrem que o Harek morreu e que a Freydis é a nova líder, então Jorundir trai o Olaf para ajudar o seu povo, mas é morto. Já o Olaf enfrenta a Freydis, que o mata e destrói os seus homens, mas ela deixa o Sven vivo. Ela vai até a Noruega e entrega o Sven para Eochifa, mas em troca pede um acordo de paz. Enquanto isso, a viagem do Harald continua. Ele se aproxima da Helena e começam a se envolver. Já Marianne fica doente. Ela pede que o Leif vá até a sua casa em Constantinopla e fique com ela e com os recursos que ela deixou. Ela entrega a chave para ele e morre. Após isso, eles se aproximam de Constantinopla, onde conhecem o imperador romano que viajou para conhecer o Harald e receber o tesouro que foi prometido a ele. Com isso, a Helena surge e se entrega como a noiva do imperador. O Harald fica surpreso, pois não sabia que ela era o tesouro, e o imperador oferece a ele a recompensa que ele quiser por trazê-la para ele em segurança. Com isso, eles finalmente seguem para Constantinopla. Curta esse vídeo se esse resumão te ajudou, gente, para divulgar o conteúdo para mais pessoas. Não esquece, é claro, de se inscrever aí no canal e ativar as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!